TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo hoje diretamente aqui da ABI, mais precisamente no 7º andar. Mais um evento que a gente está cobrindo desta feita, o lançamento do livro, dentre os autores, Nilmário Miranda, que está aqui presencialmente, autografando, evidentemente, né, com a gente. Então, trata-se Por Trás das Chamas. Você está vendo aqui algumas chaminés, né? Depois eu não vou contar o livro para você, leitor, matar a charada, né? E também tem aqui fotos daqueles desaparecidos, né? Que o delegado Cláudio Guerra denuncia que ele é testemunha de que participou, né? Então, venha conosco, nós vamos agora falar um pouquinho aqui com o Nilmário e outras grandes personalidades aqui presentes, dentre elas a deputada federal, a Beth Mendes. Então, nós estamos aqui, como eu já falava, presente a deputada federal, Beth Mendes, que também foi uma das perseguidas políticas, né? Foi quem denunciou o caso Brilhante. Melhor que ela diga, né? Então, vale a gente estar sempre relembrando essa história, como o Nilmário está fazendo hoje aqui. Fala um pouquinho para a gente, sua impressão, que é viver um lançamento de um livro que fala exatamente desses anos tenebrosos, né? O que passamos, deputada. Olha, é uma alegria, é uma honra e é uma emoção, porque nós, Nilmário, Carlos Tiburcio, Pedro Tierra, todos nós que estivemos na luta, continuamos. Nós continuamos, porque nós acreditamos em democracia, qual é a palavra que eu poderia usar? Nós somos absolutamente contra os movimentos da violência, da ditadura, do nazismo, da corrupção, da safadeza. Então, este livro é importantíssimo, porque retrata o que não se mostrava na época, porque você sabe melhor do que eu, a imprensa estava toda tolhida, impedida, e não tínhamos notícia do que acontecia. Esse livro é importantíssimo e eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui, junto com os autores, principalmente o Nilmário Miranda, querido companheiro. E vamos continuar e, por favor, comprem o livro, leiam o livro. É muito importante essa informação, esse esclarecimento da nossa história. E sempre com a democracia, jamais com os fascistas, ditadores, jamais. Deputada, eu não resisto de falar de um tema que a senhora ficou no mundo inteiro, aquela denúncia que a senhora faz, corajosa, com relação àquele matador cruel, Brilhante Ustra. Como foi aquele momento da senhora frente a frente com ele num cárcere? Olha, é dificílimo falar sobre isso, porque eu simplesmente fui torturada a segunda vez pela presença dele, pelo medo, pelo pânico. E quando eu resolvi denunciá-lo, eu sabia que eu não tinha alternativa. Ou era conivente com ele, que era dito militar, premiado, ou eu o denunciava para que começasse a se perceber aqueles que construíram a sua história com crimes. Só para termos uma noção, como é que eu vou chamar? O que saiu da presidência, o fascista, nazista, tinha como seu líder Brilhante Ustra. Era essa a ideologia dele. E a nossa ideologia é contra esses criminosos, que são criminosos. Brilhante Ustra, inclusive, foi julgado por mortes, por torturas e por violências que ele fez. Eu me senti no dever, como cidadã e como deputada na época, de fazer a denúncia, porque, senão, eu estaria passando um pano por cima e isso não é possível nesses atos terríveis que estamos assistindo hoje ainda aqui no mundo. Olha, deputado, eu acho que quando a gente continua na luta, a gente está homenageando os que tombaram, né? Isso é muito importante.
Meu amigo, eu acho que você tem toda a razão e a sua luta e o seu trabalho de rádio e as suas entrevistas são maravilhosas. Estamos juntos, resistimos, seguimos e, como a gente falava, não passarão, não nos derrubarão nunca. Olha, eu só quero dizer, só uma frase agora, me permita ser da minha parte. A existência de pessoas como a companheira mostra a qualidade dos que lutavam, a qualidade moral, intelectual, a força do ideal. Então, para mim você é um exemplo também disso, que me inspira muito a jamais parar. Enquanto tivermos um sopro de vida, eles não passarão. Muito obrigada, meu amigo. Valeu. Obrigada. Isa Albuquerque, entre outras coisas, jornalista, comunicadora, ela é também cineasta, produtora, inclusive de 3 grandes longas-metragens. Um deles fala também desse tema, que é Codinome Clemente. Então, Isa, como você que já vem uma geração posterior um pouco à minha, né? O que foi você trabalhar assim, o filme Codinome Clemente, por exemplo, em que você viveu, ou seja, através dos relatos dele e das cenas, né, de dramaturgia, né, que vocês fizeram. Como foi isso? E houve um despertar também? Como é que você sente essa tarefa? Veja bem, eu já vinha com a intenção, Soriano, de elaborar uma obra cinematográfica voltada para o aprofundamento da política, da abordagem política. Então eu tenho um primeiro longa-metragem político, que é o Ouro Negro, que está hoje na Amazon, sobre a questão do petróleo no Brasil. E aí o segundo, esse filme, Codinome Clemente, já é uma narrativa documental e que traz um personagem que era quase ignorado pela história formal. E ele traz o universo da luta armada, como foi, né? E isso foi uma grande revelação para mim, sem dúvida, porque poucos militantes tiveram a ousadia de se revelar tanto, né? Falar tão profundamente sobre os acontecimentos que aconteceram nas trincheiras da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Aos poucos, essa caixa de Pandora vem sendo aberta. Com cada revelação, com cada novo livro, você vai conhecendo mais como foi duro aquele tempo, como foi árdua a luta dos militantes, dos combatentes contra a ditadura, né? Eu diria que a história real está no filme que você produziu, porque sempre eles procuram depois o fato e a versão do fato, a outra versão, né? Então, essa é a importância. Não se fala do sacrifício maior de uma juventude, dos combatentes, dos revolucionários. No final das contas, a gente deve a Dom Pedro a independência do Brasil. Gente, como é que fica Tiradentes, né? Como é que fica os Inconfidentes, né? Então, nesse sentido, meus parabéns sobre a história real que você relata e que a gente relata também com Nilmar Miranda. É isso? Pois bem, esse testemunho... Helena Pinheiro Monteiro. O testemunho de cada um dos agentes da história é muito importante para a reconstituição da história. Assim como o seu livro também, que traz a sua experiência, né, como militante da Ação Libertadora Nacional, um parceiro, digamos assim, do meu personagem anterior, o Carlos Eugênio Paes, o Clemente. Então, é como um quebra-cabeças que eu vou formando com as vivências de cada um. Certamente o livro do senhor Nilmário Miranda, Por Trás das Chamas, tem muitas revelações a fazer, né? Eu estou muito curiosa com esse livro também. Obrigado, Isa. Parabéns pelo seu trabalho. Então, nós estamos aqui também nessa noite de autógrafo do livro do Nilmar Miranda, com Henrique
Pisolato. Eu diria, Henrique Pisolato, não só agradecendo aqui pela essa frase que eu peço a você, que nós vivemos, você inclusive como um dos que pagou um preço muito alto por essa experiência que eles queriam reviver, uma segunda edição do que foram os anos de chumbo, o tempo da ditadura de 64. Foi uma amostra do que era aquilo. Naquela época havia decretos secretos e passou a ter também, né? Decreto secreto. Fica congelado por 100 anos, todas essas verdades, esses inquéritos forjados. Então, o que foi esse pão que o diabo amassou que você sofreu? Olha, na realidade parece que a gente vive períodos cíclicos. Vocês viveram a Operação Condor na época em toda a América Latina, perseguições, tudo que se fez de destruição, tortura. Agora eles reeditaram a Operação Condor, não mais utilizando os militares, os tanques, as armas, mas utilizando as canetas, utilizando as togas e fazendo o mesmo estrago. Então, lideranças de esquerda, governos populares foram derrubados e estão sendo massacrados pelo mesmo método e pelo mesmo objetivo. É a mesma guerra, é a nova Operação Condor agora na América Latina. Inclusive hoje a gente está tendo um evento no Chile, o ex-prefeito da Recoleta, que era o mais cotado para a presidência do Chile nas pesquisas, está recebendo uma ordem de prisão para afastá-lo da disputa. Então, é a nova Operação Condor. Eles mudam o ciclo, mas não mudam os projetos. Pisolato, eu sei que você foi da direção do Banco do Brasil, diretor, foi também da Previ, né? O que você passou, muitos passaram, mas existe uma luz no final do túnel, né? Haja vista a eleição da presidente lá do México, né? Que tem exatamente uma visão humanista, né? Nem tudo está perdido. A esperança é a última que morre, né? Eu acho que essa eleição do México é uma demonstração, primeiro, tanto pela vitória retumbante, né, da Cláudia, quanto a maioria no parlamento, que se conseguiu, de que tem esperança na América Latina. O que falta é nós nos unificarmos e criarmos o projeto da Pátria Grande, América Latina para todos. Vamos sempre ter que enfrentar o imperialismo. Como vocês enfrentaram numa época, nós enfrentamos em outra, eles vão tentar. Mas há esperança. Obrigado, Pisolato. Falar sobre isso, que é muito importante, que a gente tinha perdido essa luta pelo que foi o golpe militar, né? A direita, inclusive o fascistoide, estava ganhando essa parada. A eleição de Bolsonaro foi isso. Um cara que fala que tem que levar Ustra para o pavilhão dos heróis nacionais, recebe Curioba Palácio e tem milhões de votos. Nós tínhamos pedido essa luta. E nós resolvemos, então, fazer uma batalha que tem gente que eu encontrei em vários lugares do país, e nessa luta dos 60 anos. Eu acho que foi ótimo ter tido essa notícia, viu, gente? Porque os 60 anos, só nós fizemos. No Brasil inteiro, teve centenas, ninguém sabe quantos atos teve. Centenas, talvez milhares de atos, eventos, seminários, reuniões, de toda a natureza para os 60 anos do golpe. Então, nós não tínhamos feito isso antes. Então, nós recuperamos a iniciativa, pelo menos, né? E temos que continuar. Isso não é uma coisa só por causa de março, mês de abril, né? Nós perdemos essa capacidade de fazer disputa ideológica, política, de valores e princípios, né? Nós estamos perdendo para a extrema-direita. E nós recuperamos um pouco isso. Um pouco não, bastante. Nessa luta dos 60 anos, né? Foi nesse contexto que nós resolvemos fazer esse circuito de lançamentos e fizemos um livro diferente. Esse é o 6º livro que eu participo. Esse primeiro aqui, dos Filhos de Sol, tem 25 anos.
foi importantíssimo na época. Não é fazendo elogio a gente mesmo, não. Aqui foi mesmo. No Brasil inteiro, fazer filas, todo o país nós correndo, tirando debaixo do tapete os mais aparecidos políticos. Né? Houve um pacto lá em 79 no Brasil de igualar o Verdugo e sua vítima, o Carrasco e sua vítima. Né? A tal da anistia recíproca. É o único lugar que eu conheço que fez anistia para quem, em nome do Estado, cometeu crimes graves, crimes contra a humanidade, né, como foi o caso brasileiro. Então, não é fácil essa luta. E nós estamos fazendo essa disputa, felizmente, e voltamos a fazer de uma forma decente. Esse livro, poucas pessoas conhecem a história, viu, Maria? Poucas pessoas. A Casa da Morte Petrópolis, felizmente, depois de 45 anos que Eliezer Etienne Romeu denunciou a existência da Casa da Morte, a única sobrevivente da Casa da Morte, depois da anistia, ela saiu e foi direto para o OAB aqui no Rio, seu Talavera Bruce, e foi denunciar que gerações e gerações pleiteiam enfim, que a Casa da Morte se transforme em memorial. E agora vai transformar, viu, Ulisses? Vai transformar, viu, Ulisses? Porque nós abrimos processo de apropriação da Casa da Morte. A qualquer momento pode concluir o processo. E é um processo irreversível, porque mesmo se o proprietário quiser questionar o preço, tem que primeiro esperar a emissão da posse, ou seja, conclusão de desapropriação. Está na iminência. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Um processo irreversível. É importante isso. Nós ajudamos a prefeitura a pagar a indenização do proprietário atual e combinamos que a Universidade Federal Fluminense vai fazer um convênio para assumir a construção do memorial ali. Né? Isso é um passo extraordinário. Amanhã, eu e o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Olha, o Rodrigo está ali, nós vamos lá em Campos conversar com a prefeitura para abrir um processo para desapropriação também da parte industrial, as ruínas, né? Da usina Cambaíba, né? Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ver se consegue também transformar a Rua da Lação 40, o ex-DOPS, também no memorial da República dos Direitos Humanos, da democracia dos direitos humanos. É isso que tem que ser. Não há uma reivindicação da Polícia Civil de fazer esse seu museu. Mas nós achamos que ali não é lugar. Tem outros lugares que a Polícia Civil, é importante a Polícia Civil também ter seu museu, mas não ali. É um lugar que no início do século passado perseguia por vadiagem nós sambistas. O samba era vadiagem. E perseguia os terreiros, destruía terreiros, né? Invadia terreiros, prendia gente, botava fogo em terreiros. A polícia fez isso. Depois, durante o Estado Novo, foi uma polícia política por 15 anos. Né? Por aquele lugar passaram pessoas como Nise da Silveira, imagina. Pessoa que tão fundamental na história do conhecimento no Brasil, né? Ali passou Graciliano Ramos, ali passou Jorge Amado, ali passou Mário Lago, ali passou Luiz Carlos Prestes e Olga Bernardo, né? Ali passou Apolônio de Carvalho, herói de Três Patas, ali passou Carlos Marighella, herói do povo brasileiro, né? Tanta gente. Como é que vai ser um museu da polícia? Tem um direito, mas não ali. Ali tem que ser um memorial da República dos Direitos Humanos. Durante mesmo depois que a capital foi para Brasília, não era mais, não.
A capital continuou no período da ditadura, né? Nosso Ziraldo, como eu há pouco, passou por lá, Ziraldo, Chico, todos os Pasquinhos, os artistas, não sei se Beth foi. O Dops não, né, Beth? Você não foi presa no Dops, não. Não, foi só doicode. Só doicode. Só, imagina só doicode. Imagina só doicode. Então, gente, eu acho que nós temos o dever e a obrigação de fazer. Há poucos dias foi lá em Barra Mansa, né, um lugar também foi usado para tortura, prisão, virou memorial, né, um lugar da infantaria, uma arma dessas aí. Né, isso aí é um grande, isso é muito bom. Tem que espalhar pelo Brasil todo, nós vamos fazer isso em todo o país. Então esse livro surgiu nesse contexto. Né. Essa usina de Cambaíba foi um cara meio repugnante que denunciou, contou a história. Mas a Justiça Federal condenou esse Cláudio Guerra por ocultação de cadáver, ou seja, validou o que estava ali. A coisa mais difícil que existe é condenar alguém por desaparecimento. Desaparecimento é um crime supostamente perfeito. Só fica sabendo o que aconteceu com aquela pessoa se alguém do lado de lá contar, porque desapareceu. Essa modalidade de crime perversa, que é crime contra a humanidade, foi feita exatamente por isso, para não deixar vestígios. E ninguém possa ser algum dia responsabilizado. Então esse caso é um caso excepcional. Poucos casos, é o único que eu conheço, nessas décadas todas, que alguém foi responsabilizado de Campos do Goytacazes. Então, por isso que nós fizemos na capa desse livro, não é um livro como os outros, não é um livro como esse livro aqui é um livro que pega laudos falsos produzidos pela ditadura para encobrir as mortes e desaparecimentos, e a gente comprovou numa comissão de Estado, que é a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, comprovou que era falso, que era mentira, que não está aqui a Hildegard Ângelo, mas isso aí foi uma luta também, tem várias desse tipo, de desmentir mentiras que já aparentemente, desmentir, nós conseguimos desmentir muitas, mas falta muito. Então, também nós estamos aguardando a assinatura pelo presidente da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, é indispensável para continuar essa luta, indispensável. Mas então, hoje o lançamento é isso. Eu queria dizer também que nós estamos, pela primeira vez também na história, fazendo algumas coisas. Por exemplo, nunca um general brasileiro teve que prestar depoimento na Polícia Federal. E provavelmente será indiciado, muitos serão condenados. Nunca teve isso no Estado do Brasil, de um general se responsabilizar por crimes que praticou. No caso, são os que tentaram o golpe. Também, companheiros, houve, num certo momento, algumas pessoas disseram isso. Olha, pessoal, isso já passou, isso ficou para trás. Nós não aceitamos isso. Os crimes praticados durante a ditadura, nós quase agora tivemos um golpe de Estado. Só não teve um golpe, cara, do Flávio Dino está lá em Brasília, naquele dia 8 de janeiro, e tomou medidas corajosas e precisas para debelar um golpe de Estado, um curso. Acho que em julho já vai ser divulgado o principal do inquérito sobre o 8 de janeiro. Os generais, os tenentes-coronéis da PM, todos que tentaram participar da atividade de futebol, e vão ser denunciados como tal. E daí, a partir daí, nós vamos ver o que vai acontecer, mas é uma coisa nova. Ali no Ministério, eu estou lá no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, naquele ministério ali tinha milhares de militares fora de sua função. Às vezes militares são essenciais. No Rio Grande do Sul agora,
papel das Forças Armadas foi perfeito. É assim que eles devem fazer. Eles sabem fazer muita coisa, eles têm expertise, eles têm treino, têm capacidade, são pagos para isso, para fazer esse tipo de coisa. Então, nós nos orgulhamos do trabalho das pessoas, mas não estão acima da lei. Também o STF tomou uma medida importantíssima há poucos dias, um mês atrás. Mesmo, às vezes, ser o óbvio é fundamental, né? Ela declarou que o artigo 142 não dá às Forças Armadas o papel de estar acima das leis, de mediar conflito entre poderes, de ser poder moderador, e que os militares submetidos ao poder civil. Isso é importante nessa altura. Você vê, então, nada aqui está ultrapassado, nada ficou para trás. Então é importantíssimo trazer todos os fatos, tudo que ocorreu para as novas gerações e para consolidar essa ideia. Eu já estou com 77 anos, nem sonhava para Brasília, para mais nada. E aí o Silvio Almeida me ligou um dia e falou, olha, preciso de você aqui. Eu falei, para quê, cara? Poxa, tem tanta gente boa, nova aí. Ele falou, não, eu estou criando uma assessoria para você. Eu falei, qual assessoria? Assessoria, defesa da democracia, memória e verdade. Eu falei, pô, então vou. Mas tá doido? Vincular memória e verdade com a democracia, não existe democracia, memória e verdade, é isso que ele está dizendo, né? Aí eu fui lá, estou lá trabalhando, um ano e meio, e estou feliz de realizar isso tudo. Nós pegamos a Comissão da Anistia, estava destruída. Ninguém ficou lá. Todos os membros da Comissão da Anistia foram tirados, praticamente todos. Nós voltamos outros de confiança, que são pessoas que sabem fazer política de Estado, né? E nós também estamos assumindo um compromisso, tem 7.000 casos ainda de anistia para ser julgado. De até dezembro de 2026, julgar todos os casos, deixar nenhum ser julgado, dos 7.000 casos. Que é um dever que nós temos perante a nós, mas não queremos anistia a vida inteira, não queremos que pessoas sejam julgadas pelo que aconteceu, por violações que sofreram há tanto tempo, né? Nós temos urgência também de concluir esses processos todos, vamos concluir todos até dezembro de 26, os 7.000. Nós também articulando tudo uma comissão, tudo do morto desaparecido político. Nosso compromisso também até dezembro de 26, quando encerra nosso governo, todas as ossadas que ainda não foram periciadas, as 27 que estavam lá em Brasília, no corpo da ONB, todas que estão lá, 150 que estão na Holanda, né, não foram periciadas ainda, as que estão lá no CAAF, o Centro de Apologia Forense da Unifesp, né, tem muitas lá de Perus, Vila Formosa, Cemitério da Vaz e Ricardo Buquerque, inclusive, no Rio de Janeiro. Periciar tudo que tiver para fazer até dezembro, né? Também nós queremos, eu acho que já houve 38 casos de desaparecido político que tiveram testado de morte presumida. No caso de causa da morte, era humilhante, está lá. Lei 9.140/95. Não, isso é a causa da morte. Então, em 28 foram corrigidos uma a uma. Né, foi preso, levado a um centro de tortura, torturado, morto, e seus restos mortais não foram devolvidos às suas famílias. Então, isso que tem que constar em cada um. E nós queremos todos os 125 que faltam estarem prontos até dezembro de 2026. Né? E também lugares de memória, memoriais, tudo que puder fazer nesse campo, nós vamos estimular a fazer, a acontecer, a concluir, a avançar. Né? São tarefas que a chamada justiça de transição exige. Né? E também está lá com a gente a Comissão da Verdade. Nós encaramos a Comissão da Verdade como Comissão de Estado.
Ela foi feita como Comissão de Estado. Ela produziu 29 recomendações, só 2 foram implementadas, 27 não foram. Então, o nosso compromisso também é começar a encaminhar todas. Claro que, vou dizer que todas serão implementadas, que depende de Congresso, depende do Judiciário, depende de outros poderes. Então, o que nós pudermos fazer para implementar, nós vamos. E reunir o que foi, teve quase 200 comissões de verdade no Brasil. Nós estamos reunindo todas. O que é que tem ali que é comum, que é específico e que é comum, para também a gente avançar com tudo da Comissão da Verdade. E, em quarto lugar, nós estamos também levantando a verdade sobre a escravidão no Brasil. Nenhum de nós passa nem nossa escola, nenhum dos nossos filhos, nossos netos tiveram a informação, tiveram a história correta, o que aconteceu. É o que passa como se fosse quase uma escravidão benévola. E nós vamos dever histórico de mostrar que não, que a escravidão está na raiz da imensa desigualdade, da violência das polícias, do estupro de mulheres, do como que as crianças são tratadas no Brasil, as crianças negras da periferia e dos outros povos. Então, nós temos o dever também de fazer essa política de Estado e depois buscar, junto à Base Nacional Curricular Comum, incluir no ensino. No ensino, desde ensino, enfim, desde todos os níveis de ensino, a verdade sobre a escravidão também, que marcou, em definitivo, a sociedade brasileira. Para o bem e para o mal. Para o bem, porque trouxe para, a Constituição nossa fala que nosso povo, que o Brasil é multiétnico e multicultural. A Constituição não reconhece nenhuma primazia de um povo sobre outro povo, entre os brancos, povos indígenas, os negros que vieram para cá, um comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Então, isso tudo tem que, algum momento, nós tínhamos que fazer, eu acho que agora que é o momento de também começar a construir essa verdade histórica aí também, tão fundamental para a gente enfrentar a desigualdade, a violência contra as mulheres, enfim, todos aqui já passaram a vida lutando contra isso, que eu estou falando aqui, sabem de qual é salteado. Então, o objetivo do livro é esse. Eles são 9 histórias, que essa de Campos, Goitacás, que quase ninguém conhece, é desconhecida essa história do povo brasileiro, até dos militantes. No Ministério que eu trabalho, ninguém sabia disso, que existia esse lugar que incinerava pessoas como os fóruns nazistas, né? Fico tão horrorizado com o nazismo que essas 12 famílias aqui, nós conseguimos levá-las, praticamente 10 delas até Campos, no dia 6 de dezembro, para o lugar onde seus parentes foram incinerados. Né? Isso é muito importante também. E a Casa da Morte, já falei. E aí nós vamos, então, com esse lançamento é isso, fazer esse bate-papo, mesmo que rápido, aqui muita gente ainda não teve autógrafo, vou fazer autógrafo de cada um de todos, né? Já fiz vários, mas é importante também de falar isso, sabe? Falar isso, que essa é uma luta que não acaba. E bobagem dizer que isso é coisa do passado, isso é coisa do presente. Dia 12 de dezembro, dia da diplomação dos eleitos, os canários aí iam botar um caminhão para explodir perto do aeroporto de Brasília, e mais 3 caminhões, por sorte, foi descoberto antes, né? Foi descoberto antes e chegaram a derrubar 4 torres de transmissão de energia, que era para criar um clima de caos, né, que daria oportunidade a um GLO, garantida a lei do outro. E daí tudo, né, não deu certo, dia 8, eles tentaram de novo.
tentaram fazer um golpe no Brasil, né? Felizmente não consegui, nós estamos aqui para comemorar isso e nós temos que aprender em definitivo isso. Não existe democracia sem memória, sem verdade histórica. Não existe. Numa democracia só deve ser isso, né, gente? Então, nós todos aqui, um pai, entre nós todos, assim que eu já passei por vários grupos tão ilustres quanto esse agora aqui, junta gente mais de várias gerações, que tem em comum entre todos, que são verdadeiros patriotas, lutam por uma pátria livre, por uma pátria democrática, uma pátria justa, né? Enfim, é isso aí, viva o Brasil, viva a democracia! Quando o Nilmário fala da defesa da democracia, isso me toca muito, Nilmário, na medida em que nós temos um problema muito sério com a imprensa democrática. Contrário. Enquanto nós não tivermos uma imprensa livre, nós não teremos nem país soberano, consequentemente soberania popular, muito menos democracia. Então eu queria uma frase sua, Nilmário, no sentido do que a gente pode falar no ouvido esquerdo do Lula para criar sua própria imprensa livre para a gente poder ter tribunas, por favor. Então, presente aqui no evento, o nosso deputado federal Raymond, ex-vereador por várias gestões, então, sempre prestigiando os eventos de educação e cultura. Que beleza, você que é professor também e engajado nessa causa também, direitos humanos, democracia. Uma frase sua sobre esses valores tão importantes da nossa civilização, Nilmário. Ô Soriano, para você meu abraço, para toda a nossa TV comunitária, um abraço para todos vocês. Dizer que aqui no evento da ABI, no lançamento do livro do nosso querido Nilmário Miranda, é o sopro, né, daqueles ares que nós precisamos sempre ter conosco, da democracia, do respeito aos direitos humanos, do respeito à vida das pessoas e também de respeito à memória, né? Porque nós não podemos sofrer de apagamento. Temos que saber o que foi, o que foram os anos de chumbo para a gente poder marchar à frente no respeito à vida humana, aos direitos humanos e na consolidação da democracia. Parabéns à TV Comunitária Rio, que faz esse trabalho tão bonito aí de fazer a boa comunicação, a comunicação democrática. Parabéns a você também. Mas olha, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Você, como padre, ex-padre franciscano, fala muito em paz. Pode existir paz sem justiça? Nada, não pode de jeito nenhum. A paz é filha da justiça. Se não há justiça, a paz é capenga. Se não há justiça, a paz não é completa. E nós precisamos de compreender que a nossa paz não é a paz dos túmulos, a paz dos cemitérios, a paz do silêncio absoluto. A nossa paz grita por justiça e por isso a paz é filha da justiça. Vamos junto. Um abraço. Então, justiça e paz. Paz e bem, né? Paz e bem, paz e bem. Então, nós estamos também aqui com um dos dirigentes dessa casa aqui do povo, da ABI, com Marcos Gomes, ele que acho que está feliz, né? Casa cheia, muito. Esse evento cultural. E como, ou seja, você viu hoje esse acontecimento maravilhoso, sobretudo, que fala de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos, esse grande lutador, ex-deputado federal, nosso Nilmário. O evento que foi realizado hoje aqui na ABI é a prova que nós temos que falar sobre esse assunto todos os dias. Todos os dias, incansavelmente, ininterruptamente, porque o combate à ditadura, ele não parou, ele não termina, né? Isso tem que ser no cotidiano. E o lançamento do livro do Nilmário Miranda, Por Trás das Chamas, é um momento muito significativo e importante para lembrar os 60 anos do golpe militar de 1964. A ABI abrigou recentemente, né, também lembrando os 50 anos da queda do Allende, né, do golpe militar no Chile, e logo depois tivemos essa grande lembrança aqui no auditório da ABI. O Nilmário esteve aqui com a gente, e a TV comunitária, como sempre, né, participando
de todos os eventos e cobrindo nossos eventos aqui na ABI. Então, é muito importante que a ABI continue de portas abertas para que possamos, junto com a sociedade civil do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, trazendo as reflexões sobre a defesa da nossa democracia, porque nós ainda estamos sob ameaça. Verdade. Olha, a TV comunitária sente com relação à ABI não só uma parceria, como uma avenida de mão dupla, viu? A casa lá também é sua e muito obrigado aqui por essa frase extremamente profunda e que você aqui colocou. A defesa da democracia, me permita fazer essa colocação. Pede, clama também por uma imprensa independente e livre, né? Com certeza. E soberana. Com certeza. E é por isso que nós contamos com a TV comunitária, porque nós não temos o espaço para discutir temas importantes como esse na chamada grande imprensa. Nós sabemos que tudo está controlado, mas a gente precisa, né, ocupar os espaços onde nós somos chamados, tá certo? E a TV comunitária sempre nos dedicou e dedicou à ABI esse espaço. Então, vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa. Cumprindo o nosso dever. E deixa eu fazer uma homenagem aqui ao nosso cineasta que está aqui presente, o Max Figueiredo Neves. Ele, devido a diabetes que ele padeceu, ele amputou uma das pernas. Mas está aqui com a perna mecânica, lutando pela democracia. Isso aí. E isso ele faz por paixão, viu? Isso aí. É preciso Muito bom. que se registre. Parabéns, Max. Parabéns. Nós contamos com pessoas como você que se dedicam, né, a uma causa. A gente tem que estar dedicado a alguma coisa. E você está do nosso lado. Isso aqui é importante. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Então, outro diretor da ABI, eu quero inclusive fazer aqui um exercício de saudade, de memorização com ele. Eu fui também um dos alunos de Barbosa Lima Sobrinho, que por muitos e muitos anos foi diretor dessa casa presidente, né? Então, fala um pouquinho da história, como esse evento que está aqui, nada mais é do que a continuação desse trabalho histórico, desse registro que vocês sempre, junto às causas populares, de defesa das liberdades, sobretudo de uma imprensa livre, né? Bom, eu não sou diretor da ABI, eu sou conselheiro, faço parte do Conselho Deliberativo e trabalho junto com o núcleo aqui na ABI de comunicação comunitária e popular. Estou ajudando hoje o lançamento do livro do Nilmário Miranda, meu amigo, e que nos procurou para fazer o lançamento aqui na ABI. E é com muito prazer e muito orgulho que a gente vê essa casa cheia hoje, né? Aqui o auditório Belisário de Souza, com todo mundo, gente muito legal, gente super interessada em discutir a questão dos direitos humanos, a questão da reparação, da memória, da justiça e reparação. A questão da ABI, que você me pergunta, eu acho que é fundamental. Quer dizer, a ABI é uma casa centenária, com mais de 110 anos. Agora há pouco você estava falando aqui com o Marcos Gomes, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o nosso representante, nosso principal líder do Conselho. E ele me lembra, ele é negro, assim como era negro o fundador da ABI, né, Gustavo de Lacerda. Então essa casa tem uma história muito forte ligada também às chamadas minorias, né? Que de minoria não tem nada. E que você citou Barbosa Lima Sobrinho, que pra gente é um ícone, é quase que uma lenda. Barbosa Lima fez da ABI, colocou a ABI no lugar certo, colocou a ABI no lugar de destaque, né? Junto às grandes lutas pela soberania nacional, as lutas pela democracia, né? A ABI foi um dos signatários, primeiros signatários do impeachment do Collor. E depois do Barbosa Lima deu uma certa caída, sofreu alguns problemas, sobretudo depois da pandemia. E agora, com essa gestão do presidente Otávio Costa, todo mundo está tentando ajudar a reerguer a ABI para que ela volte a ser um expoente e volte a ser uma referência das lutas democráticas e da luta pela soberania do Brasil. Olha, você que é meu xará, Chico Teixeira, eu acho que essa volta já está presente.
Haja vista esse ato, casa cheia, maravilhosa presença aqui do ex-deputado, né, que é o Nilmar Miranda, jornalista também, escritor. Então, deixa eu só lembrar uma frase que ficou eternizada na minha memória com relação a Barbosa Lima Sobrinho. Essa casa também foi palco de luta, você falou, nacionalistas, independência, soberania nacional, quando ele falava, as privatizações do Brasil têm sido uma verdadeira ação entre amigos, né? Infelizmente o país passou por muitos momentos delicados, né? Sem contar os tempos da ditadura, né? Que foram tempos muito difíceis e que muita gente sofreu, foi torturada, foi morta. Está aí o livro do Nilmar para contar melhor aí essa história para todo mundo, né? Então a gente pretende fazer com que a BI volte a ser, a ter esse destaque novamente, né? Como referência de luta, e essa casa sempre estará aberta a todos aqueles que queiram estar presentes e dizer não à ditadura, sim à democracia. E para essa casa, as câmeras da TV comunitária e os microfones, viu? Muito obrigado, estamos juntos. Então, a TV comunitária localizou aqui, para alegria nossa, uma ex-diretora, mas continua eterna colaboradora nossa, né? Ela que também acredita na importância de uma TV comunitária e sempre a serviço da democratização dos meios de comunicação. Sueli Ema Malato Franco. Sueli Ema, então, você presente no lançamento desse livro do Nilmário, Por Trás das Chamas. Então, essa preocupação que está sempre presente, que você tem de não esquecer jamais os valores da defesa das liberdades. Um pouquinho sobre isso, o que é que te atrai mais de estar aqui, como sempre, né? Você trabalha na assessoria do gabinete do deputado federal Raymond. Oi, amigo Soriano, muito obrigada por essa oportunidade. E a gente está aqui na ABI hoje, né, dia 3 de junho, no lançamento desse livro tão importante. Sobretudo, eu queria destacar que é importante que as histórias da opressão no nosso país estejam na consciência absoluta dos nossos jovens. É importante que estudantes e juventude compreendam o que foi os tempos de ditadura, o que foi os tempos de opressão do Estado brasileiro. Para quê? Para que eles possam, nossos jovens, defender a nossa democracia, para que tenham argumentos e plena consciência que é preciso defender a nossa democracia. Então, parabéns à iniciativa desse livro, dessa reunião de memórias e de histórias, porque a gente precisa disso e ainda muito vivo. Então, Nilmário Miranda, Casa Cheia, mais um livro, né, mais um título que você lança nessa campanha incansável em defesa da democracia, dos direitos humanos, pelas liberdades, né, contra as tiranias. Eu queria uma frase sua inicial, na verdade são 3. Você, ex-preso político, ou seja, nós temos experiência carcerária, sabemos o que isso significa. Você tem uma frase que você, na outra vez, falou comigo, nós não tivemos nenhuma dita branda, foi dita dura mesmo. Então, como você se sente hoje aqui na Casa do Povo, a BI, da imprensa, com esse sucesso exitoso lançamento desse livro em parceria com outros companheiros, né, também dessa causa? O Carlos Tiburcio não pôde vir porque, enfim, tem seus problemas problemas que ele não pode deslocar. Então ele não veio, se ele estivesse aqui, ele está muito feliz. E o Hamilton Pereira também está com o irmão, com o Pedro Tcher, né, com o irmão, uma doença avançada. Gostaria que estivessem aqui, senti muita falta deles, porque eles são grandes companheiros. Agora, eu acho que aqui eu tenho um compromisso permanente com a luta pela memória e verdade. Eu sou daqueles que não acreditam que haverá democracia sem memória e sem verdade. Ninguém faz uma democracia com base no fake news, da mentira, da distorção histórica, né? E nós temos que lutar sempre para contar a história verdadeira. O povo sempre lutou. É mentira que a escravidão veio pela mão de uma princesa. Veio da luta dos escravos, pessoas escravizadas e de tantos que se somaram a eles. Foi uma luta memorável do povo brasileiro. Aliás, o povo sempre lutou.
Nossos indígenas sempre lutaram, os negros sempre lutaram, sempre houve revoltas, rebeldia. Hoje eu passei na Praça Tiradentes, me lembrei do Teófilo Benedito Antônio. Ele foi, aqui, naquela praça eles iam colocar como herói da independência Pedro I. Ele foi lá e falou, esse estado tem que ir abaixo, quem tem que estar aqui é Tiradentes. E defendeu que tinha que ser Tiradentes. Tiradentes que é herói da independência, olha só. Então, da sua e da minha cidade, ele já fazia isso há um século e pouco atrás. Então, nós temos esse compromisso histórico de lutar pela memória e pela verdade. Mário, eu sou da TV comunitária que está dando uma cobertura aqui, está se sentindo enriquecida, sobretudo na nossa grade, de ter documentado, reportado um evento tão grandioso como foi esse. Então, você que é jornalista, uma imprensa independente, o quão isso é importante para termos um país independente, ou seja, nos livrarmos, você falou das fake news, das quais a grande mídia, que tem os coronéis, né, foram artífices, né, do golpe. Então, como continuar construindo uma frase sua nesse trabalho que, a meu ver, está ainda acanhado? As esquerdas, Nilmário, eu acho que dão importância à mídia, mas não suficiente para a gente poder responder aos golpes. Então, você, como jornalista, tem muito mais visão de onde você se encontra para poder avaliar isso. Acho que não podemos deixar para os fascistas, digamos, a hegemonia na comunicação. Nós temos que disputar em todos os campos a comunicação com os fascistas. Você vê agora no México, uma vitória brilhante, de a primeira mulher, né, a Cláudia, ela puxa uma mulher anti-imperialista, uma mulher progressista, a favor da luta dos palestinos, dos povos explorados e perseguidos no mundo inteiro. Ela vai ser a presidente do México. Isso para nós nos enche de orgulho, porque não é só nós, né? Nós também temos pessoas como ela, pessoas como outros companheiros que estão, o Boric no Chile, e outros, né, que em vários lugares que estão lutando como nós. Então, quem luta pela verdade e pela memória, ganha. Ganha a maioria do povo, muda. Ganha. O lema do Lula no começo era união, reconstrução e transformação. Então, não podemos deixar a transformação de fora. É união, reconstrução e transformação. Não se faz isso sem a luta, todos os lugares, sobretudo a luta pela verdade, pela consciência do nosso povo, o trabalho que vocês fazem, por exemplo, que é maravilhoso. Nilmário, 4 anos de prisão, muito um pão que o diabo amassou, que nós comemos, muito duro. Só uma mensagem agora para a juventude. Vale sempre a luta? Claro. Olha, um dos lugares que eu mais lutei na minha vida foi nas prisões. Nós dizíamos, Geraldo, que a prisão era um lugar que a gente podia falar o que quisesse, que não tinha risco de ser preso. Podia falar com quem quisesse, ler o que quisesse, falar o que quisesse, sempre fizemos isso. Inclusive no centro de tortura nós já lutávamos contra, mantinha resistência à luta. Qualquer lugar, no centro de tortura, nos presídios, naquela época. E hoje, eu acho hoje a luta também é dura. Mas agora, pelo menos, não tem tortura. Não tem tortura sobre nós, né? Tortura é muito... Nós resistimos à tortura, mas não é fácil, não. Então, não quero recomendar a novas gerações resistir à tortura, não. Quero que não exista mais tortura. Lutar contra a tortura, contra polícias que não cumprem, que agem acima da lei, né? Eu falei hoje aqui que o STF finalmente falou que, por 11-0, que Forças Armadas não estão acima da lei e da ordem, não estão acima da lei, e estão subordinados ao poder civil. Isso que tem que ser dito sempre, subordinado ao poder civil.
Assim também nós temos que discutir isso com os policiais militares. Não estão acima da lei. Não pode ter justiça própria, leis próprias, sabe? Tem que estar sob poder civil, subordinado ao poder civil, que nós todos fazemos, eles têm que fazer também. Não podemos admitir policiais que não queiram usar câmera para toda a sua atividade. Isso aí é um absurdo. Quer esconder o quê? O militar tem que seguir a lei, tem que agir. E os melhores seguranças do mundo inteiro, eu conheço vários países, são os que cumprem a lei. Os que agem, que se preparam para agir segundo a lei. Quanto mais fora da lei, mais morrem policiais e mais morrem pessoas que não deviam morrer. Olha, Nilmar, encerrando aqui essa edição aqui na ABI, eu quero só falar uma frase, repetir para você o que eu falei para Beth Mendes, ex-deputada federal que esteve aqui. Quando eu vejo você, ex-deputado federal, ela também ex-deputada federal, eu me sinto uma alegria mais revertida de orgulho, porque a nossa juventude está mostrando quem era. Nós não éramos bandidos, nós éramos carregados de ideal e também não só de uma inteligência, eu acho que está aí a sua demonstração quando você é um notável também nessa luta, nessas causas, nessas bandeiras todas. Então, eu conjugo minha alegria com um justo orgulho pelo que nós demonstramos ter sido através da continuação dessa luta. E sempre relembrando que essa é a maneira da gente... Lembrando isso aqui, olha. Isso aqui. Da gente homenagear... Nunca mais. E a melhor maneira, né, de a gente homenagear os que tombaram, os que sofreram, é continuar essa luta. Continuar a luta. Hoje aqui, tivemos aqui um monte de netos, filhos, parentes, irmãos de pessoas que desapareceram na luta. Desapareceram não, foram levados a centro de tortura e seus restos não foram restituídos às pessoas. Um crime contra a própria humanidade. Então, viva o Brasil, viva a democracia. Obrigado, Nilmar.